noite a todos, aos nossos amigos aqui presentes, aos nossos amigos que nos seguem de casa, aos nossos queridos e tão especiais amigos do plano espiritual, que nos recebem, que nos abraçam, que nos acolhem. A eles damos o nosso especial cumprimento pela certeza de estar nos acolhendo e nos seguindo por essa semana que passou, por essa semana que teve início ontem, e pedimos para que, dentro do nosso mérito, continuem nos orientando, nos protegendo, nos intuindo e fazendo que nós possamos colocar em prática a trilogia tão necessária do nosso espiritismo e que não esqueçamos destas 3 palavras: fé, esperança e caridade. Que possamos, na noite de hoje, absorver os ensinamentos dessa palestra e, mais do que absorver, colocarmos em prática no nosso dia a dia, podendo somente assim tentarmos evoluir nos degraus espirituais que a vida nos oferece. Para tanto, iniciamos a noite de hoje com a prece que aprendemos a orar desde tenra idade. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita em toda parte. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como podemos proteger pela primeira vez, depois de quase 70 anos, mas assim como também aprendemos melhor prece, não é nem essa que aprendemos a decorar, mas é aquela que do fundo do coração aprendemos a compartilhar, ontem, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, tá ouvindo aí, Ivan? Mexi aqui, eu baguncei. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiro, sejam bem-vindos aqueles que estão vindo pela primeira vez, aqueles que estão retornando, sejam recebidos aqui por todos e por todos os nossos amigos do plano espiritual que também estão presentes. E hoje a gente vai fazer uma palestra dando sequência ao livro que a gente está estudando, que é o livro
Reforma Íntima Sem Martírio, um livro de Vanderlei Oliveira, e ele traz psicografia de Hermance Dufax, Hermance Dufax, Hermance Dufax. E hoje, especificamente, a gente vai falar do capítulo 18, que são Fé nas Vitórias. Então, a ideia aqui é a gente fazer uma leitura comentada com vocês, e na medida também, até um pouco semelhante, como é no sábado, né? Vocês também, caso tenha algum ponto que vocês queiram colocar, fique à vontade. A gente vai fazendo de forma participativa. Tem até o besouro aqui, não sei onde que ele foi. E esse capítulo, ele começa já com uma mensagem bastante inspiradora. É um trecho de São Mateus do Evangelho, que ele fala: "Pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível." Ela já começa colocando aqui uma mensagem muito forte do poder da fé. Ela segue dizendo: a pensadora californiana Louise Hay define que as crenças são ideias, pensamentos e experiências que se tornam verdade para nós. As crenças que cultivamos são muito importantes no processo de crescimento espiritual. Ter a certeza de que vamos alcançar nossas metas íntimas é tão importante quanto alcançá-las. Então, vale a pena explicar um pouco aqui. Primeiro, essa Louise Hay é uma norte-americana. Ela faleceu, ela desencarnou em 2017, ela viveu por 90 anos. Hoje até coloquei no grupo um documentário que fala sobre ela. É muito interessante. Ela não é do meio espírita. Ela passou por muita coisa. A história dela é muito interessante, né? Muito sofrimento. Ela teve abuso quando era criança, perdeu o pai quando era bebê, e ela foi modelo. Ela passou por muito, mas ela teve uma ascensão como modelo e foi escritora, uma escritora muito de best-seller. Então esse documentário também foi um livro e virou um documentário. Então recomendo conhecerem. Eu não vi esse documentário, curioso, mas ela passa uma mensagem que a Hermance Dufax trouxe para nós, né? Essa questão da crença. A importância da crença, né? Que são essas experiências, que são essas ideias que a gente cria, né? E isso direciona para onde a gente vai, como que a gente encara o nosso caminho, né? Lembrando que a gente está falando de reforma íntima, e é sempre uma questão de movimento, né? E por mais que a gente possa pensar que a gente está aqui, você possa achar que estou parado. Não, a gente está em movimento, mesmo parado. O tempo está passando, né? O planeta está em movimento. Então, as crenças, elas ajudam a direcionar. E aí vem até uma observação que eu trago. Quanto é limitante, né, ou perigoso, que são as crenças limitantes. É muito... Se fala muito, né, hoje em dia, eu tenho essa impressão, posso estar até... de novo, né, mas... quanto que isso realmente nos tira do nosso processo de crescimento e evolução. Aqueles comentários: não, mas é porque na minha família sempre foi assim, a gente sempre viveu com isso, a gente sempre ficou dessa forma, essa cidade todo mundo é desse jeito. Então esse tipo que são as crenças limitantes já é um alerta aqui, né, que isso não vai levar a um lugar bom, né? Isso vai realmente te limitar na sua evolução, seu processo de evolução. Retomando, né? Então, a reforma íntima, assim como qualquer outro projeto de vida, exige otimismo e fé para alcançar seus objetivos. Só será concretizada através de uma reação
de confiança conosco mesmo. É a crença de que somos capazes de livrarmos dos males que nos acompanham nas milenares experiências. Então, graças à doutrina que reconhece a importância do processo da reencarnação e que somos espíritos eternos, então a gente sempre tem a oportunidade. E a melhor oportunidade que a gente tem é essa agora, nessa reencarnação. As que foram, já foram. As que virão, a gente não sabe. Então, assim, nós temos, nesse momento, tudo pela frente. Não importa até o que passou nessa nossa encarnação, mas nós estamos aqui. Isso é uma grande oportunidade. Estava até comentando com o Ricardo, né? Eu, na minha preparação aqui, vou fazer um spoiler aqui. Eu fui até conhecer como que é a bola de neve, a igreja, né? Nunca tinha ido, onde era o Olímpia aqui na Clélia. Eu sempre fiquei curioso de entrar lá, porque eu ia quando eu era mais novo, né? Assistir shows. E aí eu entrei lá, fui conhecer, eles aceitam. Isso é fantástico, pessoal. Mas enfim, tá lindo, né? Eu chamo Olímpia, né? Mas é o Bola de Neve. Tá fantástico. Mas eles têm uma visão diferente. Porque para eles, o seu plano é um plano de Deus. Deus fez um plano para você. Ok, a visão que eles têm, em todo o respeito, eu acho que fazem um trabalho fantástico. Mas a nossa visão como espírita, esse plano é nosso. Nós somos responsáveis. Nosso processo de reencarnação, nosso plano reencarnatório, a gente fala, a gente define junto com os nossos mentores, o que a gente se propõe nessa encarnação para desenvolver. Então, o que a gente vive são oportunidades para que a gente realmente aprenda, né? É como a criança, como a gente viveu isso, né? Que vai para a escola e passa do prezinho para o fundamental e por aí vai. Às vezes tem que fazer um pouco de novo, uma tarefa. É o nosso processo. E a grande mensagem é que a gente encare isso com otimismo, com confiança, para que a gente possa realmente se desprender, né, de um processo que você viva o sofrimento, que a dor, como diz, né, a dor a gente vai viver, não tem como escapar. Mas o sofrimento, ele é opcional. Ele é algo que a gente, se posicionando, a gente vai lidando com isso. E aí, quando a gente vai iniciar, e é pensando em projetos todos que a gente tem na nossa vida, um emprego novo, uma nova relação, um novo dia, né? Como que a gente se posiciona frente a isso? É importante, concordo, a gente não pode ser inocente, não pode achar que é tudo lindo, maravilhoso. Sim, desafios virão. Como dizem os estoicos, né? Marco Aurélio, muito famoso, tem até uma passagem que ele fala assim, né? No meu dia eu vou enfrentar, com outras palavras, né? Vou enfrentar uma pessoa que vai me enganar, que vai falar mal de mim. Quer dizer, isso é sabido. Vão ser. Até porque para o nosso processo de evolução. Mas como a gente se posiciona perante a isso, é que vai fazer a diferença. Porque se a gente entra, isso pode ser no começo de um dia, a gente já se posiciona de uma forma que hoje não vai dar certo, muito difícil que as coisas deem certo. Muito difícil. Então, o chamado aqui é como que a gente se posiciona perante algo, né? Como que a gente vai e, evidente, para o nosso processo de reforma íntima. Voltando, muitos idealistas, orientados pelos roteiros de melhoria espiritual, mas tomados de escassa autoestima, sucumbem sob o peso dos monstros da culpa e da vergonha, estabelecendo ideias de inutilidade interiores, supervalorizam suas imperfeições através do excessivo rigor consigo mesmo.
instalando um circuito mental de inaceitação e desgosto, a um passo do desespero e do desânimo com os nobres ideais de transformação e melhoramento, gerando um clima de derrotismo e menos-valia de si mesmos. Ela reforça aqui, que alimentar, né, essa visão do derrotismo. E aqui basta estar vivo, porque a gente vive. Quem não passou por isso, quem não chegou no momento, falou, não, eu não dou conta, eu vou desistir, isso não é para mim. E isso, fortalecido, né, isso vai alimentando pensamentos, porque o nosso cérebro, ele quer o que seja mais fácil para se manter protegido, né, ele não quer romper. E isso, no fundo, é um desamor, um próprio desamor. E ele comenta aqui, né, excessivo rigor. E aí nessa preparação, isso me tocou muito, porque esse é um tema, né, e aí falando um pouco da minha experiência, né, o rigor é o meu... A gente é bem conhecido, assim, né, eu e ele, anos, né, ele vem aqui, me dá umas rasteiras, né, e aí eu vou atrás, né, sem saber, né, isso é reforma íntima. Mas eu acho que quando a gente está num processo de autoconhecimento em busca de uma melhora, eu entendo que isso é a nossa reforma íntima, porque ao final do dia, a gente está buscando ser uma pessoa melhor. Só que isso não é simples, né? Não existe uma regrinha que diga faça isso, faça aquilo. A gente vai tendo sinais, e os sinais são as dores. Sem dúvida que as dores, elas dão muitos sinais. Então, nesse meu processo, aliás, eu diria que eu fui descobrir que era justamente o rigor, eu posso afirmar que foram 10 anos. Mas são danos, né? A gente vai, né, como uma planta, que se você vai regando, você vai ali. Então, isso começou, no meu caso, uma grande, vamos dizer assim, uma crise de ansiedade. Eu descobri, puxa, isso aqui que eu estou passando é uma grande ansiedade. E através disso, eu fui num processo de busca durante todos esses tempos. Então, muitas coisas eu não entendia que estavam acontecendo. Porque a questão da ansiedade, acho que tá ok, né? Fui experimentando questão de medicação, tratamento terapêutico. Você vai melhorando, né, nesse processo cíclico, você vai passando para outros estágios. Passando por constelação familiar, passando por temas dentro da sua família, de relação com seus familiares, da sua família núcleo, e ali é o grande desafio, porque na sociedade, muito importante o papel que a gente exerce, sem dúvida, nos meios sociais, no seu trabalho, na sua escola, mas ali você tem um papel muito grande que atua, que é o teu ego, né? São as máscaras, que a gente já até falou muito aqui, já fez uns trabalhos muito grandes. Eles funcionam perfeitamente. Então, nesse trânsito que a gente tem, até por uma questão de defesa, né? Mas no seu núcleo familiar é onde não tem como ter a máscara. Ela pode até existir, mas vai ter muita dor. Então, nesse processo todo, felizmente, eu fui passando, né, e envolvendo minha família, porque ela tinha o efeito colateral disso. A grande descoberta foi o rigor. Quando eu cheguei a essa conclusão, eu buscava era a leveza. Parece que assim, eu estou falando aqui, estou simplificando, mas esse processo
É como se realmente tirasse um caminhão, né? E aí eu reforço até, né? É muito importante e agradeço por todas as oportunidades que eu tive de recursos de apoio, né? A gente busque ajuda. A gente realmente, quando a gente está numa situação difícil, busque ajuda. Busque ajuda porque, como a gente vem aqui, a gente está falando de reforma íntima, a gente está tá colocando luz, né, para o nosso processo de contato com o plano maior, né? Nossos amigos espirituais também participam, né? Nosso padrão mental. Então isso, sem dúvida, abre muito as nossas possibilidades de boas ideias, de receber ajudas, mas a gente precisa fazer o nosso papel, a gente precisa ir atrás, a gente precisa realmente. E aí tem um leque enorme. A ciência, ela está, o próprio Kardec dizia, né? A ciência está ao nosso favor. Então, não vamos deixar de utilizar esses recursos da ciência. Infelizmente, tem um desenvolvimento gigantesco, pode ajudar muito. Então, aqui eu quis trazer um pouco, né, falando que no momento que eu encontro e a minha busca era a leveza, isso me colocou em outro patamar. Mais adiante eu comento um pouco. Então, voltando, valorizemos aquilo que gostaríamos de ser. Valorizemos aquilo que gostaríamos de ser. Por enquanto é livre o pensamento. Ainda bem. Contudo, valorizemos também o que já conseguimos deixar de ser. Quanta coisa que a gente já olha para trás, nossa senhora, meu Deus. Tudo bem que a gente repete, mas eu lembro da Denise, né, uma palestra que a gente estava falando, né? Estamos há tantos dias, né, sem... Aí, belo dia, pá, você vai lá e escorrega. Mas ok. Estava indo tão bem, mas acontece. Tem. É importante a gente ter essa consciência. A pior coisa é quando a gente faz, não percebe e não reconhece. É muito. Se a gente, né, passa por isso, é sinal que a gente está buscando. Então, valorizemos a luz que há em nós e é com ela que resgataremos a condição de criaturas em comunhão com as sábias leis do Pai. Então, é nesse caminho, né? A gente, valorizando o nosso crescimento, que a gente se conecta, né, com a mensagem de Cristo. Por aí. E até o comentário aqui, né, falando, né, a celebração das vitórias. Eu, nesse meu processo, eu fiquei muito contente porque eu consegui um exemplo, assim, até esse Dia dos Pais desse ano, para mim foi um Dia dos Pais, assim, para mim foi fantástico, porque eu tive experiências que foram muito, sabe, por causa desse rigor, de muito atrito, isso impregnava, né, numa data que você está celebrando de momento, né, aqui, fala, esse pai, esse chato aí, né, não era mas quando você sente que aquele momento está junto, na simplicidade do acolhimento, então, isso para mim foi uma grande vitória de celebração. Então, ter esses momentos que a gente, né, tem aquele calor assim de falar, puxa, que gostoso. Não é algo material, não é promoção, enfim, tudo isso é muito importante, mas essas conquistas que são nesses espaços, né, extremamente delicados, né, que é o seu núcleo familiar, eu acho que é onde a gente fica, talvez, uma dica, né, onde a gente tem um olhar. Mas, acima de tudo, a gente tem que cuidar da gente. Não vamos esperar do outro, não vamos querer transformar o outro. A gente trabalha e transforma a nós mesmos, tá? Seguindo, né, costuma-se observar na atualidade uma neurotização da proposta
de renovação interior. Muita impaciência e severidade têm acompanhado esse desafio, levando ao perfeccionismo por falta de entendimento do que seja realmente a reforma íntima. Quando digo a mim mesmo, não posso mais falhar, será mais difícil o domínio interior. É que eu preciso explicar, porque quando eu li esse termo neurotização, pensei, deve ser uma neurose sistêmica. Nada disso, tá? A neurotização é uma ferramenta. Na verdade, a neurotização, eu descobri que é um termo que você tem um nervo, né? Uma estrutura que já não funciona e você coloca uma saudável, você substitui, faz uma troca. Você recupera um movimento, isso é físico, né? É um tratamento médico. Você reconecta os nervos, né? Essa técnica permite a recuperação da função motora e sensitiva, melhorando significativamente a qualidade de vida dos pacientes. É um processo médico. A neurotização e a reforma íntima, embora pertençam a campos distintos, apresentam algumas semelhanças no que diz respeito à ideia de reconexão e transformação. Trabalha de novo a sua reconexão e transformação. A neurotização, como um processo de reparo físico, pode servir como uma metáfora para a jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que caracteriza a reforma íntima. Por isso que a irmã Dufaux trouxe esse termo. E ela continua, né? Então precisamos aprender a ser gente, a ser humano, exercer o auto-perdão, admitir falhas, ciente de que podemos recomeçar sempre, totalmente ligado com a questão do rigor, da rigidez. Você fica naquilo lá, é a história de dar murro em ponta de faca. Relaxa, vai dar tudo certo, confia, vai. Podemos recomeçar sempre, quantas vezes forem necessárias, sem que isso signifique necessariamente hipocrisia, fraqueza ou conivência com o mal. A proposta espírita é de aperfeiçoamento e não de perfeição imediata. A gente não tem o nosso processo, diferente de quem trabalha, tem prazo, que tem orçamento, a gente não tem isso. A gente tem o nosso processo, a gente acolhe e a gente vai vivendo momento a momento, nos aproximando da luz, né? Cada vez mais indo para o caminho da luz, com os nossos mentores, os nossos guias. É esse o nosso caminho, é isso que a gente precisa realmente buscar. A proposta espírita é de aperfeiçoar. Não, isso aqui eu já falei. O objetivo é sermos melhor e não os melhores. Isso aqui me lembra uma crença limitante da infância, que era muito comum, né? Não, você tem que ser o melhor nisso aqui. Você já nasce assim, não. Você já fica naquele estresse ali, você nem sabe, mas... E a mensagem sobre esses pontos, assim, a gente não faz transformação, nossa transformação, assim. Posso falar o exemplo que eu fui ontem lá, eu fui lá no Bola de Leve, e falou, ó, seus pecados acabaram, tudo, você está curado. Ok, eu respeito, mas eu saí de lá, eu aprendi a mensagem e tal, mas não é assim que funciona. Eu falei para vocês, um exemplo que eu dei aqui, uns 10 anos. Claro, você vai tendo, mas é um processo com o tempo. Então se permita fazer essa jornada, né? A gente não vai daqui para nossa casa num piscar de olhos, a gente vai ter que passar pela calçada. Da mesma forma, o nosso processo de desenvolvimento. A gente vai passar por muitas coisas, a gente vai sucumbir, a gente vai escorregar, vai cair. Você vai falar, puxa, realmente, eu deixei o meu ego vir, deixei a minha vaidade. Isso tá a todo momento querendo, pô, você é o melhor, né? Você é bom, você não tem que se submeter a isso.
É isso que a gente tem que estar, né? Quem domina, nós dominamos isso, não, né, esse ego inflado. A gente tem que fazer esse processo, né, do auto-perdão, do autoconhecimento, para a gente buscar a nossa essência. Nossa essência, ela é luz, né? É a conexão com o plano maior. Essa neurotização da virtude gera um sistema de vida cheio de hábitos e condutas radicais, superficiais, que são fronteiriços com o fanatismo. Isso nos aproxima ainda mais da autêntica mudança e nos faz preocupar mais com o que não devemos fazer, esquecendo de investir esforços e descobrir os caminhos para aquilo que devíamos estar fazendo, aquilo que queremos alcançar e ser. Então, ela reforçando nessa jornada. Não devemos esquecer de nossos erros, a nossa queda. Recomeço sempre. Quando realmente amamos, aceitamos e aprovamos a nós mesmos, exatamente como somos, tudo na vida funcionará. Assevera Louise Hay. Ele traz de novo aqui uma mensagem, que é uma mensagem totalmente alinhada, né, com uma visão espírita, né, uma visão de Cristo como exemplo. E, de novo, né, só reforçando aqui a questão que quando a gente está nesse processo de aceitação, de compreensão, acho que uma grande, aí eu falando da minha visão, quando a gente começa a realmente se aceitar como a gente é, da forma que a gente seja, e é num processo, a gente realmente consegue aceitar o próximo como ele é. E não aturar o próximo com aquela voz falando, mas tá vendo, ó como é que é, ó como que faz. A gente aí não tá aceitando não, a gente tá só fazendo de conta. Então isso daí a gente tem que realmente trabalhar muito, porque não é que a pessoa, mas olha como que ele faz, olha como que ele usa, cada um é cada um, não importa. Quando a gente está nesse processo, a gente está, né, fazendo esse julgamento, a gente está ali é nosso espelho, né? A gente está vendo aquilo que a gente está criticando em nós mesmos. A gente também não está se aceitando quando a gente faz isso. Isso é uma dica bem importante. Então, fé pequena, asseverou o sábio Nazareno, do tamanho de um grãozinho de mostarda, isso bastará para sofisticar nossa confiança no projeto de transformação e, inexoravelmente, vamos conquistar sobre a égide dos pequenos êxitos de cada etapa. Então, a manutenção da fé, né? Orai e vigiai sempre. Sempre a gente tem que estar repetindo isso para a gente mesmo, né? Sem dúvida. Bem como o agradecimento de todas as graças da vida precisam ocorrer não somente nos momentos difíceis. A gente, agora, meu Deus, me ajuda aqui. É bom a gente lembrar também aquele momento bom, né? Agradecer quando a gente tem a chance. Às vezes eu fico até emocionado às vezes quando a gente está em contato com natureza, né? Quem já teve essa experiência, quando você vê uma floresta, alguma coisa da natureza, uma montanha, aquilo é emocionante, porque aquilo é um exemplo, né, da graça, assim, do Criador, né? Quanto a gente é pequeno, né? Mas tudo isso, a gente faz parte, a gente está envolvido nisso. Então, agradecer sempre, né? Sempre. E uma coisa é certa, né? Sempre haverá novos desafios, porque a gente tem nesse processo, basta estar numa dificuldade, a gente vai, pede, a gente recebe. Tudo que a gente pede, a gente recebe. Tem ajuda. Aí a gente passou por isso, né? Parece que não vai ter mais nada. Não. É que nem o videogame. Você passou daquela vida, você vai para um outro estágio, e vai ser mais difícil. Você vai ter aquelas vidazinhas lá que você pode escorregar, você vai ter, mas o desafio é maior. Eu já sei, eu já tenho minha listinha aqui
que está aqui esperando, eu já sei que dói. Eu sei. Fala, Ricardo. Essa é a fé que a gente precisa ter. A gente acreditar nisso. E estar ciente que vai pisar na casca de banana, vai tropeçar, mas é já num outro patamar. E quando a coisa apertar, saiba, né, que é aquela história, né? Deus dá o fio, né, conforme o cobertor de cada um. Então, o desafio vai vir. Não sejamos inocentes, né? Mas o importante é o quê? A gente está fortalecido. É a fé. Acreditar. Porque aqui a gente pensa que está sozinho naquele momento. Não. A gente não está sozinho. Se a gente pudesse ver nesse momento aqui, junto conosco, no nosso dia a dia, os nossos mentores que nos acompanham, eles estão junto. Então a gente nunca está sozinho. Mas a gente precisa estar cuidando, porque a gente também pode estar acompanhado daqueles que estão ali querendo diversão, querendo ver a gente caindo numa rigidez, caindo numa cilada, porque isso também, para eles, não deixa de ser uma diversão. Caminhando aqui para o final. Vamos lá. Em uma guerra, perde-se muitas batalhas, como é natural ocorrer. O que não se pode é desistir de vencê-las. Para cima. Esquivemos, portanto, da vaidade de querer vencer todas as batalhas e assumamos a posição íntima do bom combatente, aquele que sabe respeitar seus limites e jamais desistir da luta. Né? E é só realmente o comentário para a gente reforçar a humildade. Porque muitas vezes a gente vai passando pelas situações, a gente vai se achando. A gente acha que conhece tudo, que sabe de tudo, que sabe o caminho. Principalmente conforme a gente vai tendo mais experiências. Mas é muito importante essa humildade de reconhecer que a gente todo dia está aprendendo. E tem até um termo hoje que se diz, né? Tem um termo em inglês, mas no fundo é o aprendizado contínuo. E nós vivemos agora num momento da sociedade que, diferente de 40, 50 anos atrás, que chegasse aos 60 anos era muito. As pessoas se aposentavam antes dos 50, já envelhecido, já sem a saúde plena. Hoje a gente está mirando para 100, se não for mais. Dizem que quem vai ter 120 anos já está entre nós, né? Já ouvi algo assim. Então, aquela história de que não, eu estudei isso aqui, agora eu vou trabalhar com isso e pronto, acabou, não, esquece. A gente está começando sempre. Então isso até é uma questão prática do dia a dia, na nossa questão sociedade, mas quanto mais nas nossas relações. A gente tem espíritos muito evoluídos aí que são as crianças, né? A vitória sobre si, esse é o nosso bom combate. Conforme destaca o inolvidável apóstolo de Tarso. Nunca esqueça que mais importante que a severidade da disciplina, nossas imperfeições, é a alegria que devemos cultivar com nossos pequenos triunfos e nossas tenras qualidades. Alegria é fonte de motivação e bem-estar para todos os dias. Nos momentos de decepção contigo, busque o trabalho, a oração e prossiga confiante na tua luta pessoal, acreditando nas tuas pequenas vitórias. Logo mais perceberás espontaneamente o valor
elas possuem para a tua felicidade e o quanto significam para os que te rodeiam. Então, agradeço ao texto, primeiramente, da irmã Dufo, traz essa mensagem de muita esperança, né? Que a gente possa celebrar muito as nossas pequenas vitórias, que a gente possa ter isso no nosso dia a dia, e a gente se fortaleça, tenha realmente a fé, né, para enfrentar também o nosso dia a dia, que a gente sabe como é difícil os aspectos. E que possamos juntos, né, aprendendo uns com os outros, sermos pessoas melhores, né, seres humanos melhores, um planeta que parece que está maluco total. Então, cabe a gente fazer a nossa parte, né? Como dizia o Gandhi, né? Faça aquilo que você quer, né? Comece com você o que você espera do mundo. Então é isso, agradeço. E que todos tenham um momento aqui de receber agora a fluidoterapia, né? Possam estar aí com um pensamento de conexão com um plano maior, que aproveitem o máximo dessa sessão. Muito obrigado.